Amados, nós queremos meditar sobre o tema deste domingo, que é transformação de mente. E nós queremos meditar sobre o tema transformação de mente. O boletim está pronto, boletim de julho, e ele traz a mensagem esperança, com base em Romanos capítulo 5, verso 1 a 5. Então você pode levar o boletim. Tem 10 palavras que são destacadas aqui, que eu gostaria que você, durante o mês, ficasse meditando sobre elas e o que elas significam, para que você seja fortificado na fé, nessas promessas que nós vimos aqui, sendo lidas em Efésios. Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então nós precisamos agora pensar como povo de Deus, como pessoas que já foram compradas. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você precisa pensar diferente. E o apóstolo Paulo, então, nos dá alguns conselhos preciosos em Romanos, no capítulo 12. Não o texto do boletim, mas o capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, exortamo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós nos aproximamos de Ti para Te adorar, para exaltar o nome do Senhor. Louvores já foram cantados a Ti, ofertas e dízimos foram consagrados ao Senhor, Pai. Agora também queremos consagrar nossa mente e nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos, para que, atentos à Tua palavra, possamos ser edificados por Ti mesmo, na rocha que é Cristo Jesus. Pai, no nome dele te louvo, te bendigo, juntamente com os meus irmãos aqui reunidos, para todos sempre sabemos que estaremos na tua presença. Amém. Amém, amados? Transformação de mente. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele começa, já desde o capítulo 1, falando sobre o Evangelho. No verso 16 do capítulo 1, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, a única forma que Deus escolheu para salvar o mundo é a mensagem do Evangelho. Aos Coríntios, Paulo fala que parece uma loucura. Os gregos, eles tinham na sua mente que o conhecimento, quanto mais avançassem no conhecimento, mais eles chegariam perto das divindades. Só que a palavra de Deus nos diz que aconteceu o contrário. Não foi o homem que, pela sua capacidade mental, pela sua força, pelos seus sacrifícios, pelas boas obras, foi se aproximando de Deus. Mas foi Deus que veio a nós. Em 88, quando, lendo a Bíblia, Deus me levou à fé em Cristo, tão somente em Cristo, para a minha salvação, eu entendi que havia duas religiões no mundo. Uma que ensinava que o homem, através de seus próprios esforços, através das suas ações, através de seu modo de proceder, ia se aproximando de Deus. E aí, no final da vida, como ele não sabe quanto ele precisa fazer para agradar a Deus, ele vai ficar na dúvida. Eu acho que, quem sabe, talvez Deus é bom, mas aquilo que de fato nos liga a Deus é que Deus veio a nós. Deus veio a nós. Nós fomos separados de Deus. E agora Cristo veio nos unir de novo com Ele. Então ele passa a falar sobre os povos que agora estavam se prostrando diante de ídolos, imagens, animais, quadrúpedes, répteis e outros tipos de imagens, de escultura que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve,
tem mãos, mas não pode ajudar ninguém, tem pés, mas não pode caminhar, precisa ser carregado. E Paulo diz, então, no capítulo 1, que as pessoas estavam se desviando da verdade. Mesmo com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, estavam desviando-se da verdade, estavam com as suas mentes totalmente distorcidas. E Paulo, então, no capítulo 2, entra para falar com o judeu que morava também em Roma. E na sequência ele começa a explicar que a graça de Deus é o amor de Deus. No capítulo 3, já no versículo 10 e 11, 12, ele fala que não há nenhum justo. No versículo 23 ele diz que todos se desligaram de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então no capítulo 5 ele fala sobre essa restauração, essa esperança que está no seu boletim. A esperança da glória, de nós sermos restaurados. Em Atos capítulo 3, verso 21, a Bíblia nos diz que Jesus foi recebido no céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e a julgar os vivos e os mortos, e até que haja a restauração de todas as coisas, ele vai ficar lá. Mas em breve ele vai voltar. Ele virá novamente. Então Paulo continua citando as Escrituras, mostrando para o judeu e para o estrangeiro, para o gentio, que todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós. No capítulo 11, então, ele encerra dizendo, no versículo 31 e 32, assim também, esses agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Ele fala para o gentio, olha, Deus demonstrou misericórdia para com vocês. Os judeus que tinham recebido a revelação da palavra de Deus também se tornaram desobedientes. Então eles estão no mesmo nível que vocês. Eles olharam para a lei do Antigo Testamento como que, através daquelas leis, eles imaginavam que eles podiam conseguir um lugarzinho no céu. Assim como os gentios imaginam que pela sua boa ação, pelas suas boas obras, eles vão conquistar esse lugar. Então Paulo fala, o Evangelho, na verdade, é a boa notícia de que não são os nossos esforços que abrem a porta do céu, mas é Cristo que veio a nós. É Cristo que veio trazer essa misericórdia, essa graça de Deus até nós. Romanos capítulo 9, então, versículo 30 a 33, ele explica isso. Olha o versículo 32 ainda desse texto do capítulo 11. Ele diz, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. No capítulo 6, verso 23, ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo vai fazendo um misto entre o que nos condena e o que nos salva. As nossas ações e a ação de Deus. A nossa maneira de pensar e agir e a maneira que Deus age. E então ele diz, olha, nós estamos todos no mesmo barco. Só tem um porto seguro. Se a gente não atracar o barco da nossa vida no porto chamado Jesus de Nazaré, nós estamos em sérios perigos. Só tem uma salvação. Só um Salvador. Só um caminho que nos conduz ao Pai. Jesus diz, eu sou esse caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser que seja por mim. Jesus é esse caminho. Capítulo 9 de Romanos, verso 30 a 33. Romanos capítulo 9, verso 30 a 33. Paulo diz, o que diremos? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou esta lei. Por quê? Porque não buscou com fé, mas com base nas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito,
Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e quem nela crer não será envergonhado. Jesus é a pedra, ele é a rocha. O profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 8, nos diz, Deus dizendo através do profeta Isaías: eu sou o único Senhor. Além de mim não há nenhuma rocha, não que eu saiba. Olha, Deus, na sua infinita sabedoria, conhece todas as coisas, conhece até nossos pensamentos. Ele não se arroga o direito de dizer que não há nenhum outro. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque não existe. Se ele sabe todas as coisas, se ele conhece todas as coisas, mas ele é perfeitamente justo e ele não pode mentir, então ele diz: não que eu saiba. Não há nenhum outro Deus além de mim. Se houvesse, se existisse, ele não está aqui. O único que segura o universo na palma das suas mãos se chama Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele que entregou a sua vida por você e por mim. É Ele que nos resgatou. Então Paulo continua explicando e analisando essas questões e dizendo que tanto judeu quanto gentio estão numa só família, num só lugar. Efésios nos diz que o muro que separava o Antigo Testamento, ele havia criado uma espécie de muro de separação. No capítulo 2, no versículo 14, ele diz: pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. Agora, tanto judeus quanto gentios, todos nós somos chamados povo de Deus, ou o Israel espiritual. Por que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar? Paulo, na carta aos Coríntios, se você for para frente um pouquinho ali de Romanos capítulo 12, você vai para 1 Coríntios. No capítulo 2, ele nos dá algumas informações importantes. No capítulo 1, já ele fala no versículo 26, irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Efésios 2, verso 8 diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é o resultado das nossas obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus, irmãos. É por isso que nós podemos estar aqui. Não foi o que nós fizemos, mas é o que Cristo fez por nós. Por isso que nós nos reunimos aqui para cantar louvores e exaltar o nome de Deus através de Jesus, porque foi Ele que nos comprou. Não fomos nós que alcançamos este lugar, que Efésios diz que Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Nele. Então a nossa mente precisa ser moldada e transformada. Então Paulo diz, no capítulo 2, ele diz no versículo de número 13 e em diante: também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, ou são loucura, conforme a tradução Almeida Revista Atualizada, e não pode entendê-las,
pois se compreendem espiritualmente. Só aquele que é nascido do Espírito Santo pode entender a palavra de Deus. Então, se você, ao ler a Bíblia, você diz assim, eu não entendo, você precisa nascer de novo. A mesma palavra que Jesus, com todo o amor, disse para Nicodemos naquela noite em que Nicodemos, João capítulo 3, fala desse relato. Nicodemos era um professor, ele era um mestre, era um rabi. E ele vai lá de noite para conversar com Jesus, e Jesus diz para ele, olha, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Muitas vezes a gente fala do reino de Deus, fala do Evangelho para as pessoas, e as pessoas tentam absorver essa informação de maneira racional. E às vezes até acham que é uma coisa legal. Mas se não nascer do Espírito Santo, é inútil. É inútil. Nós precisamos nascer de novo. Certa vez um pastor que ia por todas as partes pregando, ele pregava sempre, importa que vocês nasçam de novo. Um dia eles questionaram ele e disseram, pastor, o senhor sempre precisa pregar sempre a mesma coisa, vocês precisam nascer de novo. Ele disse, sim, porque vocês precisam nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra, você vê o movimento dele, mas você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. No capítulo 8, Paulo fala, no versículo 8 e 9, que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Se você voltar um pouquinho lá, no capítulo 8 de Romanos, você vai ver essa citação que Paulo faz nos versículos 8 e 9. Ele diz, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então, de novo, nós precisamos anunciar a necessidade de um novo nascimento. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de cristão não é cristãozinho. É necessário nascer de novo. Os nossos filhos precisam nascer de novo. Os nossos netos precisam nascer de novo. A necessidade da pregação do Evangelho não termina quando vem uma nova geração. Ela continua. Nos lugares onde não é pregado conversão, mudança de vida, transformação, a religião se torna apenas uma tradição. Então os filhos daqueles que estão no prédio da igreja são batizados, eles são colocados lá dentro, dali a pouco são pessoas que nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus, com Deus de conversão, de transformação, estão dirigindo aquilo que chamam de igreja. Então o Espírito Santo, volta e meia, traz alguém para que você possa dizer, de fato, será que eu estou entendendo as coisas de Deus? A mudança de nossa mente é mais profundo do que nós podemos imaginar. Paulo segue dizendo no verso 14, o homem natural não aceita as coisas de Deus, são absurdas para ele, não entende. No verso 15, 16, ele diz, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Por quê? Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que ele possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É necessário uma transformação de mente. E é isso que Paulo está falando em Romanos 12, 1 e 2. Ele vem descrevendo sobre a questão de estarmos na mesma situação. Ele diz que o judeu e o gentio não judeu estão na mesma condição, mortos espiritualmente, necessitam converter, necessitam se arrepender, necessitam de um novo nascimento. E então agora Paulo fala, agora que vocês nasceram, agora que vocês entenderam, ele fala sobre batismo no capítulo 6, ele mostra todo o simbolismo do batismo ali. Então ele chega no capítulo 12 e ele diz, olha, começa aqui agora a transformação de vocês.
Vocês não devem mais pensar como o mundo pensa. Deve ser feita uma transformação de mente. Porque a palavra de Deus nos ordena mudar a forma de pensar. Domingo passado nós falamos sobre pensamentos tolos. E usamos o exemplo de Davi. Davi, por causa dos pensamentos tolos, conduziu seus liderados por 1 ano e 4 meses vivendo na terra do inimigo. E ele criou maus hábitos, mentira e crueldade. A tal ponto que Deus disse, através do profeta Natã, você não vai me edificar o templo, porque as suas mãos estão cheias de sangue. E quando a Bíblia fala sobre cheias de sangue, ela está se referindo a mortes injustas, não em batalha. Uma dessas mortes foi Urias, o marido de Batseba. E as outras mortes ocorreram nesse 1 ano e 4 meses em que ele não deixava ninguém vivo. A mente dirige e governa a vida das pessoas. Ao meio da revista e corrigida no Provérbios 23, 7 nos diz, assim como a pessoa pensa, assim ela é. Então nós precisamos cuidar com os nossos pensamentos. Precisamos cuidar com aquilo que nós pensamos. Que tipo de pensamentos permeiam a sua mente? Durante o dia, durante a semana, que tipos de pensamentos surgem? Você cultiva seus pensamentos? Quem trabalhou na lavoura aqui? Levante a mão. Bastante gente. Quem já ajudou a limpar a horta, tirar inso? Quem já ajudou? Mesmo que não trabalhou na lavoura, você sabe que o inso, ele prejudica a planta. Então, nós precisamos aprender a identificar aqueles pensamentos que vão prejudicar a gente. E precisamos abortar eles. Nós precisamos nos livrar deles. Porque a mente dirige e governa a vida das pessoas. O primeiro ato de adoração que Deus requer de nós está na nossa mente. Está na nossa mente. Volta e meia a gente vê pessoas citando parte da verdade. Colossenses fala de sutilezas, filosofias. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as armas dele, ou as armas do povo de Deus, não são armas humanas, mas elas são poderosas para destruir sofismas e conduzir todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, a sabedoria que Deus dá ao povo de Deus é para que nós sejamos luz e sal neste mundo. A nossa maneira de se comportar, de nos comportarmos no trabalho, na vizinhança, deve trazer luz àquelas pessoas. E ela deve dizer, puxa, fulano é diferente. Ciclana é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E quando você falar do Evangelho de Jesus, ela vai dizer, sabia que tinha alguma coisa diferente. As pessoas percebem da nossa vida. Não é o ato isolado ou um sentimento que deve acontecer na nossa mente, mas uma transformação real. Quando as mentes estão subjugadas, o corpo obedece. A pessoa paga o preço. A mãe, por amor àquela criança, sabe que as dores de parto serão bastante grandes, mas ela está disposta a dar à luz. Ela deseja, ela almeja, seu corpo reage e responde aos estímulos e gera uma nova vida. Existe um Deus neste mundo que quer dominar as nossas mentes. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ele chama de o Deus desse século. Ele diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. Em Efésios capítulo 2, no verso 2, ele diz, no verso 2 e 3, ele diz que o príncipe da potestade do ar, nos meios de comunicação,
esse principado, ele tem liberdade de ação. E ele está moldando a mente das pessoas. As pessoas estão pensando e falando do mesmo jeito. Atitudes, coisas que eram vergonhosas lá no passado, hoje são tidas como normais, como naturais. Ser natural se tornou exceção. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 30, que o príncipe deste mundo estava se aproximando dele. Ele diz, e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Ele age semeando dúvidas. Lá no jardim do Éden, ele semeou dúvidas no coração de Eva. Ele disse, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Então Eva deu conversa. E às vezes nós estamos dando conversa muito fácil para as coisas que não são de Deus. A gente entra num debate, em discussões estéreis, que nunca vai produzir nada. Nada. Cuidado. Paulo aconselha Timóteo, ele diz, olha, não entre em discussão com respeito a questões de palavras. Essas questões têm a aparência de sabedoria. Só a aparência de sabedoria. Não tem poder. Ele age com base no engano. João capítulo 8, verso 44, Jesus diz que quando Satanás mente, ele fala do que é próprio. É igual quando o cachorro late. É próprio dele. Então quando Satanás mente, ele está falando dele mesmo. Ele é muito sutil, ele é astuto. E não pense você que você vai dar drible nele. Ele tem 6.000 anos de experiência, ele é um querubim da guarda, ele é alguém dotado de uma sabedoria que eu e você não temos. Mas nós temos o Espírito Santo que é Deus. Nós temos o Espírito Santo que é Deus. Então nós podemos rejeitar esse espírito maligno que domina esse mundo perverso que está à nossa volta. Jesus diz em João capítulo 17, que ele não pediu ao Pai para nos tirar do mundo, mas para nos guardar do mal. Então é possível você ter a sua mente cultivada com as coisas de Deus. Então encha tua mente com as coisas de Deus. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que... Isso deve ocupar a nossa mente. Se algum louvor existe, se alguma virtude existe, pense nessas coisas, pense nas coisas de Deus, onde Cristo está. Eleve para lá a sua mente. E certamente o inimigo ele não vai começar a lançar na sua mente pensamentos errados. Às vezes as pessoas dizem assim, o inimigo não pode tocar porque agora eu sou crente. Ele não pode tocar, mas ele pode lançar sementes de pensamentos na sua mente. Ele vai tentar você. Ele tentou o Filho de Deus, ele tentou Jesus. Você acha que eu e você somos mais fortes do que Jesus? Temos que nos apropriar das promessas da palavra de Deus para poder vencer. Jesus venceu o inimigo somente usando uma coisa. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Mas para que nós possamos dizer, está escrito, esse livro tem que vir para cá. Nós temos que comer a palavra de Deus. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus. Ele age com sutileza. Colossenses 2, verso 8, fala que ele é sutil. Ele é traiçoeiro. Ele vai se esgueirando como serpente. Quando você percebe, ele está perto, com o poder de lançar seu veneno mortífero. Nós precisamos resistir firmes. Existe um molde que o inimigo de nossas almas deseja que nós nos conformemos com ele. Quando Paulo fala forma ou conformar, significa tomar a mesma forma. E quando Paulo fala que nossa mente precisa ser transformada,
ela precisa ser transformada. O primeiro milagre de Jesus foi transformação. Por que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus foi transformar água em vinho? Porque a transformação, a primeira coisa que Ele faz em nós é a transformação. Então, depois de transformado, agora nós somos motivados a andar com Cristo. Por isso que João capítulo 8, versos 31 e 32, ele diz, aqueles que haviam crido nele, ele diz, se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse, agora que vocês creem, vocês já estão no céu, pá, né? E vai para casa. Não. Agora que começou uma nova vida. É um novo nascimento. Agora nós vamos crescer na graça, crescer no conhecimento do amor de Deus. Existe um molde que o mundo quer colocar sobre nós. Esse molde tenta fazer com que nós venhamos a agir e a pensar conforme o mundo que nos cerca. Se você pensar diferente, você é quadrado. Está de acordo com a tradição cultural. Nós temos que adaptar a questão cultural. Você pode até tomar chimarrão. Mas, se chimarrão faz mal à saúde, abandona essa tradição. Você pode até usar bombacha. Mas se bombacha for algo promíscuo ou imoral, não use mais bombacha. Está de acordo com o conformismo pessoal. Esse molde muitas vezes nos leva a pensar, mas e eu? O que eu ganho com isso? Eu já conheço a verdade. 1 Coríntios 8, verso 1, ele diz que o amor edifica. A sabedoria só leva a pessoa à soberba. E então Paulo diz em Romanos capítulo 15, eu te convido a olhar esse texto. Já estamos terminando, irmãos. Capítulo 15 de Romanos, versos de 1 a 4, ele fala assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Paulo está falando aqui sobre comida, bebida. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Senhor. Então ele diz, olha, agora, se nós somos fortes, não vamos mais nos agradar a nós mesmos. Romanos capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, ele diz, se comer carne escandaliza o meu irmão, não como mais carne. Eu abro mão. Se fazer isso ou aquilo escandaliza um fraco na fé, por amor àquele fraco na fé, eu paro de fazer isso. Jesus diz que é inevitável, em Mateus capítulo 18, ele diz que é inevitável que hajam tropeços, escândalos. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Melhor lhe fora, Jesus disse, melhor lhe fora que ele fosse um aborto, nem tivesse nascido, do que fazer um dos pequeninos que creem nele tropeçar. Então, se por causa de comida ou bebida o meu irmão tropeça, eu não estou agindo com amor. O verdadeiro amor abre mão de si. Nisso conhecemos o amor, Romanos capítulo 5, verso 8. Pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Ele deu a vida por nós. Isso é amor. Então, por amor, nós devemos agir. Por amor, nós devemos abrir mão. Mesmo que seja um direito nosso. Mesmo que seja uma coisa que socialmente seja lícita e perfeitamente correta. Mas se alguém no corpo de Cristo acha que aquilo está errado, nós abrimos mão. Por amor. Por amor. Como podemos dizer que amamos a Jesus se não amamos aquele que Ele ama? Precisamos amar e por amor abrir mão. Verso 2, portanto cada um de nós deve agradar o próximo, visando
o que é bom para a edificação dele. Ele precisa crescer, ele precisa conhecer. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. As Escrituras foram escritas para que eu e você possamos agora moldar a nossa mente, não conforme os padrões do ISO 9000 e lá vai fumaça. Sempre estão inventando uma coisa nova. Era ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, eu falei, isso já vai não sei para onde, então eu já não acompanhei mais. Nós temos um modelo, se chama Jesus de Nazaré. Nós temos um catálogo de vida, nós temos um modelo de vida, nós temos um manual de vida, se chama Escritura Sagrada. É através dela que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria. É através dela que Deus nos vai dar condições de viver de maneira que agrade a Ele. O milagre da transformação. Até aqui Paulo está mostrando que todos estamos no mesmo barco, no mesmo lugar. Mas a partir daqui, Paulo diz, nós podemos ser diferentes. Nós podemos, não porque nós temos condições, não porque nós somos mais sábios, não porque nós somos mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, não, por causa de Cristo. É por causa dele. É por causa dele. Nós podemos agir e viver diferente. O primeiro sinal de Jesus foi transformação de água em vinho. O último sinal de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Algumas pessoas dizem que o último milagre foi a cura da orelha de Malco. Não. Ele continua fazendo milagre hoje. Jesus fez milagre hoje. Mas o último sinal nas Escrituras que ele deu foi a ressurreição de Lázaro. Transformou a morte em vida. Ele começou com transformação e terminou com transformação. Vidas transformadas. Esse é o propósito, vidas transformadas. O que existe de comum nesses dois sinais? Jesus transforma. Ele transforma a tua vida, ele pode transformar a nossa vida à semelhança de Jesus. Vamos encerrar com o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Paulo discorre em toda a sua carta aos Romanos sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho. O Evangelho é boa notícia, é boa nova. A boa nova é que Deus nos ama através de Cristo Jesus. Deus ama você. Deus ama seu vizinho. Deus ama todos os moradores de Getúlio Vargas e região, todos os gaúchos, de bombacha ou sem bombacha. Deus ama você. E Ele quer derramar o seu amor no seu coração pelo Espírito Santo, Paulo fala. Romanos capítulo 5, ele diz que esse amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você precisa desse amor na sua vida. Quero ler esse último texto. Ele diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Repitam comigo, o amor é aperfeiçoado. Para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Diga assim, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. A transformação começa na nossa mente. Nós precisamos pensar que somos filhos de Deus. Precisamos nos dirigir ao Pai como filhos. Precisamos amar como Jesus nos ama. Amai uns aos outros, Paulo diz, e perdoai uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, verso 32. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar. Assim como Deus em Cristo nos amou, devemos nós também amar. Vamos viver esse amor.
E vamos cantar louvando o Senhor, porque esse amor é digno de toda glória, honra e louvor, agora e para todo sempre. E Deus já demonstrou esse amor por nós, despojando as potestades. Os anjos talvez dissessem assim: nós somos perfeitos. Deus vai querer alguém melhor do que nós. Deus vai desejar alguém que seja mais top, acima de nós. Aí de repente Deus esculacha com os anjos e diz assim: eu amo a raça humana. E os anjos ficaram desconcertados. E todos aqueles que rejeitaram o projeto e o plano de Deus foram excluídos. Mas quando Deus fez o mundo, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não diz que quando Ele criou os anjos à sua imagem e semelhança. Mas quando Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Então, deixa que o Espírito Santo comece a transformar a sua mente, para você pensar como filho de Deus, e você agir como filho de Deus. E vai um conselho: toda vez que você for agir, Paulo diz, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você se pergunta, se Jesus fosse fazer isso aqui, como Ele faria? Se Jesus fosse responder essa pergunta, o que Ele diria? Se eu estivesse andando com Jesus hoje, ao sair da cama, quais seriam os meus passos? Ande seguro na presença do Senhor. Vamos cantar hosana a Ele, vamos exaltar esse Deus maravilhoso.